a mudança de horário para abertura, nós ficamos... Irmãos, esse trimestre nós estamos estudando as 3 cartas paulinas, né? Que são 1ª, 2ª e Tessalonicenses e Tito, durante todo o trimestre. Nós já tivemos 3 aulas, onde nós estudamos a 1ª carta aos Tessalonicenses. Essas 3 aulas nos ensinaram muita coisa a respeito dessa 1ª carta. Por exemplo, a 1ª aula da carta nós estudamos, quem lembra? Como deve ser, né, a igreja modelo a ser plantada. E a 1ª aula foi dada por reverendo Abel e ele foi bem claro dizer, a igreja ser plantada deve seguir um certo modelo. E geralmente esta igreja plantada segue o modelo ou a base da igreja local, ou seja, da igreja mãe, da igreja que semeou a semente. Toda igreja plantada tem a tendência de seguir os parâmetros da igreja que plantou aquela igreja, que é chamada igreja filha. A 2ª lição da carta, nós estudamos sobre características ou qualidades do plantador de igrejas. E nós tomamos como exemplo o grande plantador de igreja, que foi o apóstolo Paulo, que foi um missionário abençoado por Deus. Também dissemos que o verdadeiro missionário ou plantador de igreja é aquele que prega pela palavra e também pelo exemplo de vida. O verdadeiro plantador de igreja ou o verdadeiro missionário vive aquilo que prega, porque não adianta nós falarmos e não vivermos. Então, é uma qualidade do verdadeiro plantador de igreja. Já a 3ª lição que foi dada domingo passado, que está fresquinha ainda, recente na cabeça dos irmãos, o pastor Abel falou sobre as necessidades de uma nova igreja. O que uma nova igreja necessita para crescer. E sem dúvida nenhuma, ele deu ênfase às necessidades prioritárias para uma nova igreja crescer. Vamos lá, quem lembra? Quais são as 3, eu tenho certeza que foram citadas, as 3 necessidades prioritárias para que uma igreja cresça. Ela já foi plantada, ela é uma igreja nova, ela está iniciando e para ela crescer, quais são as suas necessidades? Ela precisa de encorajamento pela palavra de Deus. Isso, precisa de encorajamento. Precisa de muita oração. De muita oração. E ela precisa de um pastor amoroso. Amoroso, isso mesmo. Uma igreja nova para crescer, ela precisa... de muita oração. Uma igreja nova para crescer, ela precisa que os seus líderes, ou principalmente o seu líder, seja amoroso e protetor
protejam suas ovelhas dos ataques mundanos. Porque toda igreja nova é atingida pelos ataques do mundo. Então é uma igreja que que é indefesa por não ter o conhecimento devido. Por isso o pastor precisa ter muito amor. E como a nossa irmã disse, ela precisa que o seu líder ou seus líderes encorajem os recém-convertidos, usando principalmente no encorajamento a palavra de Deus, para que nos momentos difíceis da vida do novo convertido, ele tenha onde se apegar. E também, como o irmão falou, que a nova igreja precisa de pessoas que tenham compromisso e que tenham uma vida de constante oração. Não se pode dirigir, principalmente uma igreja nova, sem oração. Por isso o seu líder tem que ter um compromisso sério com a oração. E hoje, isso as 3 primeiras lições. A lição de hoje, irmãos, se não for pedir muito da licença, vamos abrir um parênteses, eu gostaria que os irmãos sentassem mais na frente um pouquinho, nem que depois, quando o pessoal chegar das classes, vocês podem levantar, sentar no último banco, mas para nós faz diferença se vocês sentarem mais para cá, porque eu não estou vendo daqui nem o seu olho. A gente gosta de olhar para vocês. Isso. E mais pertinho faz muita diferença. Então, nós estamos falando sobre as lições passadas. Antes de entrarmos na lição de hoje, nós vamos orar. Pedir a Deus que nos dê a capacidade de entendermos o que Ele requer de nós nesta manhã, dentro da lição que nós temos para ser estudada neste dia. E eu vou pedir nesse instante que a nossa irmã Olinda ore por nós, peça para que Deus abra as nossas mentes, para que nós entendamos o recado que o Senhor tem nesta manhã, através da sua palavra, para os nossos corações. Amém, Jesus. Nós agradecemos, Senhor, e te pedimos neste dia que o Senhor abra nossos ouvidos e coloque a sua palavra no nosso coração. Amém. Amém, Jesus. Possamos, Senhor, ir para casa e viver. Amém, Eu te peço, Senhor, pelos professores, que o Senhor os ilumine a todos, Senhor, todos os departamentos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a lição de hoje, nós já falamos o resumo das lições passadas. Hoje o apóstolo Paulo vai mudar o assunto de plantação de igreja e ele está nos trazendo instruções doutrinárias. Hoje a aula é uma instrução doutrinária por parte do apóstolo Paulo, e também ele vai dar práticas, vai nos ensinar práticas sobre conduta sexual cristã como testemunha de vida com Deus. É uma doutrina
que nós devemos praticá-la se nós somos realmente cristãos. Nós devemos nos interessar por praticarmos esta conduta corretamente, porque nós temos o dever de testemunhar aquilo que nós cremos através da nossa vida diante de Deus. Dentro deste assunto, a nossa lição traz como título Viver de maneira a agradar a Deus. Viver de maneira que agrada a Deus. É a quarta lição. Que agrada a Deus. Então, viver de maneira a agradar a Deus. A ordem dos fatores não altera o produto. Mudei um pouco porque eu achei melhor esse título. Nós devemos viver de uma maneira a agradar a Deus. Isto é, ter uma vida que agrada a Deus. Dentro deste assunto, dentro da lição, uma palavra mereceu destaque. E você que estudou, eu acredito que muitos alunos estudam a lição, não vou dizer todos porque eu não acompanho todos, mas você que leu pelo menos a lição, qual foi a palavra que mereceu destaque entre as demais na lição de hoje? Josina, eu não sei, para mim não foi palavra, foi o versículo 8. O versículo 8. Mas eu gostaria uma palavra. Sexo. Será que é sexo? Uma palavra que mereceu destaque. Ela acompanha a lição desde o seu início até o fim. Santificação. Né? Santificação, que está realmente no versículo 8 e está contida em toda a lição. Então, a palavra santidade sempre fez parte de toda a literatura cristã. A palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas. Tudo que existe na superfície da terra foi criada por Deus. Inclusive, Deus criara um povo. Então, nós vemos que Deus criou tudo que existe na superfície da terra ou no mundo. Inclusive, Deus criou um povo. Junto com todas as coisas, o povo de Deus fora criado para que tivesse uma vida santa. Esse povo criado por Deus e colocado no mundo foi criado para que tivesse uma vida santa. Isto é, povo diferenciado ou separado dos demais seres. Por isso Deus criou este povo com inteligência, com raciocínio, com a mente capaz de discernir entre o certo e o errado. Os outros seres não foram criados com este raciocínio, mas o povo criado por Deus é considerado racional, porque tem raciocínio, porque tem uma mente, porque ele foi criado para diferenciar dos outros seres a serem criados. Nós somos racionais e temos de usar a nossa mente para discernir entre o que é certo e o que é errado. Foi neste sentido que Deus criou o povo, o seu povo, ou os seres racionais diferenciados dos outros seres, para que tivesse uma vida santa. Mas este desejo do nosso Deus
fora totalmente desprezado. Deus cria, Ele criou, Ele fez para que o povo fosse santo. Mas esse desejo foi totalmente desprezado quando este povo preferiu viver de acordo com os seus próprios costumes. Esse povo abandonou os costumes que Deus exigiu para que eles vivessem e preferiu criar para si, dentro do seu mundo, outros costumes. Eles começaram a viver de acordo com a sua própria cultura. Eles criaram uma sociedade diferente, viver na sua própria sociedade, eles viviam em grupos e eles preferiram ter a sua própria religião. Então, esse povo, ao invés de aceitar os conceitos de Deus, eles viviam uma cultura imoral, tinha uma cultura imoral, tinha uma sociedade pervertida, né? E tinha uma religião pagã. Então, não era isso que Deus exigia do povo, mas no ambiente onde eles viviam dessa maneira, com uma cultura completamente imoral, com uma sociedade completamente pervertida e de acordo com a religião que eles escolheram. E isso eles tinham no ambiente onde eles viviam, abandonando assim o estilo de vida desejado pelo Senhor. Esta escolha era e continua sendo pecaminosa. Pense bem nessa situação do povo criado por Deus. É uma escolha que era e continua sendo pecaminosa. Se nós idealizarmos o mundo que nós vivemos hoje, era este mundo aqui. Nos nossos dias, nós vivemos no meio de uma sociedade pervertida, nós vivemos diante de uma cultura imoral e vivemos entre um povo cuja maioria é uma religião pagã, um povo idólatra, visto que nós não vamos discutir, mas nós vemos aí que a maioria do nosso povo é um povo idólatra. E por isso, Deus, que criara esse povo, tirou desse meio um povo que ele formou com esse povo uma nação que nós chamamos de nação de Israel, né? A nação israelita. Então, Israel foi tirada desse povo e foi com essa nação que Deus realizou a sua vontade. Israel era uma nação considerada santa e era uma nação considerada separada. Mas o que nós vemos aqui é que Israel continuou no mesmo mundo. Ele separou, mas continuou com aquela nação dentro do mesmo ambiente ou dentro do mesmo mundo que ele criara para o povo. No contexto da igreja daquela época, muitos cristãos vinham de religiões pagãs e por isso eles enfrentavam dificuldades
principalmente no campo da sexualidade, onde tudo era permitido. Por exemplo, quando eu disse isso, naquela época, o conceito dessa nação que vivia entre este povo, eles tinham dificuldade porque a maioria tinha essa cultura. E a dificuldade deles era principalmente no campo da sexualidade. Este era um povo que permitia todo tipo de imoralidade com relação à sexualidade. Eu imagino que lá deveria ter toda espécie de sexo ilícito. Devia ter todo tipo que nós temos hoje, já devia estar existindo nessa época aqui. Israel, que era nação santa, tinha dificuldade de conviver com esse povo colocado no mundo. Ser santo. O que é ser santo para Deus com relação à sua nação chamada Israel? Ser santo é ser semelhante a Deus em essência. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para sermos santos. E ser santo é ser semelhante a Deus em essência. Ser separado, porque foi uma nação escolhida, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, tirada para ser separado. Separado não significa que o povo devia fugir da realidade. Então, separado é também envolver-se com os outros, contudo fazendo a diferença. Israel não podia sair do mundo. É como a palavra diz, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos separados, mas não podemos fugir da realidade do mundo. Temos que envolver-se com este mundo onde nós vivemos. Era isso que aconteceu na nação israelita. Fugir da realidade do mundo, mas não é fugir, é fazer diferença. Vamos ver se nós explicamos isso com mais clareza. Ser separado é estar no mundo, mas não ser do mundo. Não é fugir da realidade do mundo, mas viver no mundo mostrando a nossa diferença. Tá claro agora? Mas que os livre do mal. Não peço que nos tire do mundo, mas nos livra da imoralidade do mundo, mas nos livra das perversidade do mundo, mas nos livra do paganismo do mundo, mas que nos deixe no mundo para fazer a diferença, para mostrar para o mundo quem somos nós. Isso é viver com diferença, é dar testemunho daquilo que nós somos diante de Deus. Testemunhar no mundo onde a gente vive. Até aí, tá claro? Se tiver algum problema que a gente está falando, você para, a gente discute e chega nos finalmente. Então, até aí nós vimos que somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Vamos voltar aos Tessalonicenses? Então, vamos lá.
Voltando aos Tessalonicenses, que é a nossa lição, a carta que nós estamos estudando. A cidade de Tessalônica, eu estou parando porque tem gente entrando. Pode entrar, irmãos. Vocês estão me ouvindo? Vocês que estão lá atrás? Estão ouvindo? Tá, então obrigada. Porque a nossa preocupação é a gente estar bem longe de vocês e vocês não ouvirem. Então, vamos voltar aos Tessalonicenses. Primeiro falando sobre a cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica era uma cidade portuária. Nós imaginamos que ela ficava mais ou menos aqui, Tessalônica, né? Tessalônica era uma cidade portuária. Porque ela era uma cidade portuária, era de fácil acesso. Então, muitas pessoas iam e vinham para Tessalônica. Então, ela fazia parte do grande mundo gentio daquela época. Nós já deixamos aqui a criação, já deixamos aqui o Israel de Deus, eu vou deixar porque nós vamos voltar aí, e vamos voltar para o Novo Testamento, que é Tessalônica, uma cidade portuária, uma cidade que fazia parte do grande mundo gentio. Então, ela fazendo parte dos gentios, seus habitantes, as pessoas que moravam em Tessalônica, viviam em conformidade com os padrões da sociedade. Então, todos nós vivemos em sociedade. Sociedade é viver em grupos. Então, a sociedade, todos os habitantes viviam os padrões da sociedade tessalônica, da sociedade da cidade de Tessalônica. E esses padrões eram contra o ideal de Deus para o homem. Nós vimos aqui que o ideal de Deus para o homem, ou para o povo, é que fosse um povo santo, separado. Os padrões dos Tessalonicenses eram o mesmo padrão do início. Deus criou a igreja para que fosse um povo santo e separado. Mas os habitantes viviam conforme os padrões, e esses padrões eram diferentes dos padrões que Deus escolhera para o homem. Como em muitas cidades de seu tempo, a imoralidade sexual fazia parte da cultura, seria muito normal, ou era muito normal, os cidadãos tessalonicenses, tá certo? Cidadão tessalonicenses? Os cidadãos de Tessalônica, que não sei se está certo, tessalonicenses, né? Manterem práticas sexual ilícita, porque a sexualidade dentro de Tessalônica era normal. Então, todos os seus habitantes mantinham práticas sexuais ilícitas. Por isso, nós vamos voltar. Tessalônica, assim como no Velho Testamento, tinha uma sociedade também imoral, cujos seus cidadãos praticavam práticas sexuais ilícitas. Chegaram para Tessalônica 2 grandes missionários. Quem foram? Até aqui era uma cidade pervertida, é uma cidade com cultura imoral, mas chegaram para esta cidade 2 grandes missionários, Paulo e Silas. Timóteo, Paulo mandou depois, né?
Paulo e Silas foram os primeiros que foram à cidade. E lá eles pregaram o evangelho de acordo com a vontade de Deus para os tessalonicenses. E lá foi criado a igreja em Tessalônica. No meio a toda essa imoralidade toda, foi fundada, foi plantada uma igreja, visto que essa igreja era composta de gentios que se converteram. Vamos provar isso? Leia para mim 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Por favor. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, Paulo e Silas chegaram lá, pregaram para os padrões do Deus vivo e verdadeiro, e eles se converteram, deixaram os ídolos. E lá foi fundado a igreja, foi plantado a igreja em Tessalônica. Por esta razão, porque o povo era pervertido, porque o povo tinha uma cultura que não era de acordo com a vontade de Deus, Paulo saiu de lá, mas ficou preocupado com aquele grupo. Porque a tendência do homem é viver de acordo com o ambiente onde ele está. Então, Paulo saiu de lá, Paulo e Silas saíram de lá, mas Paulo ficou preocupado com a igreja fundada, com aqueles irmãos convertidos em Tessalônica, e ele mandou Timóteo ir lá para ver o que é que estava acontecendo com aqueles recém-convertidos de Tessalônica, que eram os tessalonicenses. Imagina vocês, Paulo, então, mandando Timóteo, depois ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, de acordo com a notícia que Timóteo deu, ele escreveu a primeira carta, instruindo os Tessalonicenses a viverem separados, não conforme eles viviam antes, mas viver uma vida de santidade, porque esta é a vontade de Deus. Então os irmãos estão vendo, Paulo escreveu a carta, vocês já são convertidos, vocês já conhecem o Deus verdadeiro, vocês já são os escolhidos de Deus, mudam de vida, deixam a imoralidade, deixam aquela vida que vocês viviam antes e transformem numa vida correta diante de Deus. E é dentro deste assunto que nós vamos estudar o texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Faz favor, todos os irmãos abram o texto, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Espera um pouquinho, irmão. 4 de 1 a 12. Nós vamos fazer essa leitura do texto, nós vamos fazê-la continuadamente. Leitura continuada é versículo por versículo. Nós vamos estudando trechos e ao mesmo tempo tentando interpretá-los. E eu gostaria, quem recebeu o versículo 1, 2 e 3. Leia, por favor. Senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Tessalonicenses 4, 1, 2 e 3. Primeira, finalmente. Achou, irmão? Achei. Pode ler. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, e de maneira também andar
dai para que abundeis cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus Cristo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhais de prostituição. Obrigada. Nesses 3 primeiros versículos, Paulo faz elogio aos tessalonicenses, pois eles estavam vivendo até aquele momento de acordo com a vontade de Deus. Os irmãos estão acompanhando os textos? Diz que vós estáis vivendo de acordo com a vontade de Deus. Ele tece elogios àquele povo, exortando-os a progredirem cada vez mais, a crescer nesta santificação. Vocês estão fazendo o correto, mas o que Paulo está dizendo é que eles cresçam nesse procedimento, que eles continuem vivendo em santidade, porque esta é a vontade de Deus. O objetivo das instruções paulinas aos tessalonicenses não é para criticá-los, mas é para que eles cresçam quanto à maneira de agradar a Deus. E Paulo ordena fugir das impurezas. Onde é que ele disse isso? Em que versículo? Fugir das impurezas. Quando ele disse na expressão, abstenhais da prostituição. É fugir das impurezas. Segundo ele, quem pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Quem pratica a imoralidade peca contra o corpo. Qualquer outro pecado, mentir, furtar, qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Mas o pecado da sexualidade, o pecado da sexualidade é ilícita, é contra seu próprio corpo. É o único pecado contra o próprio corpo, é o pecado da sexualidade ilícita. E a maneira mais inteligente de não cometer este pecado sexual é fugir dele, abstenhais da prostituição, ou fugir, no outro texto, fugir das impurezas. Leia Gênesis 39, 12. Alguém pode ler? Essa é a medida inteligente de abster-se da impureza, fugir dela. Ele deixou as vestes na mão dela e saiu fugindo. Trata-se de Davi com Betseba. Ele fugiu. Com quê? Desculpa, José. Com a mulher de Potifar. Ai, desculpa, eu tô... errar é humano, né? Permanecer no erro. Tantas coisas. José com a mulher de Potifar. Ele fugiu do pecado. Agora, a gente distribuiu uns papelzinhos, e quando eu citar o versículo, você que está com papelzinho, leia o versículo. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. A ideia desse versículo, possuir o seu próprio corpo, salienta o fato do homem adquirir um viver santo,
Outra tradução, ou uma tradução da Bíblia de hoje para esta frase é ter a sua própria esposa. Cada um tenha a sua própria esposa e forma com ela um só corpo com ela. Então, o versículo 4 diz assim: cada um saiba possuir o seu próprio corpo. E noutra versão diz: cada um tem a sua própria esposa e forma um só corpo com ela. Quando Deus formou o homem e a mulher, ele diz: eis aí, carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Forme um corpo com ela, porque fora disso é sexo ilícito. Cada um saiba respeitar e possuir o seu próprio corpo. A santidade pessoal é uma aquisição, desde que cada pessoa a busque. Embora Deus que deseja operar em nós a santidade, ela deve ser um ideal de vida desejada e buscada constantemente por cada pessoa. Deus quer nos dar a santidade. Ele nos ofereceu, Ele nos mostrou a maneira de ser santo. Mas cada pessoa tem que constantemente buscar a santidade, viver a santidade diante de Deus. Versículo 5. Não viver com desejo de lascívia como os gentios. Nós dissemos aqui que os tessalonicenses, que Tessalônica fazia parte de um mundo gentio, né? E era um povo que tinha uma vida imoral. Era um povo que vivia com vida de lascívia, como o irmão Sidney acabou de ler. Mas para o apóstolo Paulo, essa questão é muito simples. Santidade é sinônimo de quem não pertence a Deus e de quem pertence a Deus e quer agradá-lo. Santidade é sinônimo da pessoa que pertence a Deus e quer agradá-lo através da sua vida de santidade. Isso significa santidade. Ao contrário de vida lasciva ou vida imoral, que caracterizava aqueles que não sabiam exatamente quem Deus é. Tem muita gente que conhece a Deus, que sabe quem é Deus, que até ler sobre Deus, mas não agrada a vontade de Deus, por isso tem uma vida completamente imoral. Porque ele não vive para agradar a Deus. Então, alguém pode falar? Dentro dessa viver, dessa abstenhagem da prostituição, a prática da sexualidade também, não precisaria ser só as relações ilícitas, né? Sexualidade entra aí também? Uma pergunta. Por exemplo, um vestido, tudo que incita a sexualidade, tudo que incita, que chama a atenção, é relativo à sexualidade. É lascívia, por exemplo. É isso que nós acabamos de ler. Tudo aquilo que chama a atenção demasiadamente está relacionado à sexualidade ilícita, né? Está incentivando, está chamando a atenção, está provocando. Então, tudo isso é contra a vontade de Deus. Não são só as relações em si, mas aquilo que incita a sexualidade. Paulo elogia os cristãos por eles entenderem e viverem condignamente
e seu apelo é que eles cresçam cada vez mais, pois o processo de santificação em Tessalônica começou com a igreja. O processo de santificação dentro da cidade de Tessalônica começou quando o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus pela primeira vez e a santificação começou com eles convertidos. Leia para mim 2 Coríntios 3:18. Faz favor. E todos nós, como desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Isso. Nós fomos transformados de glória em glória, como por espelho. Nós temos o Senhor como nosso agente de transformação. Então, isso Paulo dizendo aos coríntios que devia estar repetindo também para os tessalonicenses, porque eles foram transformados pela palavra do Evangelho do Senhor. Então, eles têm por obrigação e amor à palavra a serem diferenciados dos demais tessalônicos que aí residem. O cristão não melhorará. Hã? Pode falar. Sendo transformado, crescendo. Nós estamos crescendo. Por isso a nossa revista, qual é o tema geral da revista? Trabalhando até o Senhor Jesus voltar. Então, o nosso trabalho é crescer, crescendo na santidade, crescendo no conhecimento, crescendo na purificação, crescendo na transformação, até que Ele volte. Essa é o que o Paulo está fazendo questão de mostrar para os tessalonicenses. Posso ler Romanos 6? Pode, deve. Dentro desse tema. Tá, deve. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Isso. Então, tendo o vosso fruto, o processo até chegarmos à vida eterna. É o processo da santificação. Crescer, é Romanos 6:28. Esse versículo eu não encontrei. É o seguinte: eu não julgo ao ver alcançado, uma coisa eu faço, ando caminho para frente, buscando algo. Buscando alvo. Cada dia é isso. Cada dia nós temos que transformar, que buscar a santificação, até chegarmos 6:22. A santificação é uma continuação, um processo. Agora, o cristão não melhorará apenas quando ele for aplaudido pelos seus acertos. Nós vimos que Paulo, só terminar aqui, depois o irmão fala. Nós vimos que Paulo elogiou os tessalonicenses pelos seus acertos. Eu estou contente porque vocês estão entendendo e praticando e crescendo na santificação. Mas eles não vão melhorar só pelos elogios, mas também o cristão melhora quando ele for repreendido e for motivado a corrigir e rever os seus erros. Todos nós erramos, mas
quando nós erramos, nós temos que ser repreendidos ou corrigidos para melhorar, para parar de errar e continuar crescendo para alcançar o alvo que é Jesus Cristo. Por isso existe dentro das igrejas as chamadas disciplinas. E o maior erro a ser disciplinado são os erros da sexualidade. O irmão pode falar. Quanto àquele versículo anterior de Coríntios, né? Eu não sei se eu entendi direito aqui, e todos nós, com o rosto desvendado, quer dizer, nós despidos de nós mesmos, transparecendo a glória de Deus, vamos dizer, a imagem de Deus, que a gente tenha crescido na santificação, que nós não consigamos mais viver como o anterior, transformou a gente mesmo. Abriu os olhos. Limpou. E é justamente isso, né? Nós não crescemos só quando somos elogiados, mas quando somos desvendados, quando somos corrigidos, os nossos olhos se abrem e nós voltamos a acertar a nossa vida. E eu terminei dizendo, por isso existe dentro da igreja as chamadas disciplinas. Por isso que as igrejas disciplinam o seu povo quando erra, principalmente na sexualidade. Não disciplina para bater, mas disciplina para corrigir, a fim de que haja acerto de vida e continue crescendo em santidade. Que haja arrependimento, isso mesmo. A santidade não se destina a afastar a pessoa do meio em que vive. Voltando a Israel. Israel era uma nação santa, mas isso não significa que eles tinham que sair do mundo, afastando do povo pervertido. Os irmãos conhecem algumas igrejas onde acham que afastar, que crescer na santidade é viver afastado um do outro. Tem igrejas que as mulheres sentam de um lado e os homens sentam do outro, porque mostra a santidade diante de Deus. A palavra não diz isso. Diz que a santidade não se destina a afastar as pessoas do meio em que vive. Ao longo da história eclesiástica, muitas pessoas optaram em viver distante da sociedade, viver separado, pensando que uma saída do meio dos pecadores era o melhor caminho para se santificarem. O problema é que essas pessoas esqueceram que o pecado não se acha virtualmente na comunidade, mas o pecado é uma realidade pessoal, é uma realidade do ser humano. O erro existe coletivamente porque ele está arraizado individualmente. Ele só atinge a coletividade porque ele está arraizado numa pessoa. Então, isto fica evidente que a separação do pecado não deve nos distanciar do pecador. O próprio Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, porque ele veio para todos aqueles que são pecadores. Ele veio para todos e todos nós pecamos. Versículo 6. E que, nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Obrigado. Nesse versículo, Paulo é bem enfático e bem transparente.
Um cristão santo obrigatoriamente age de maneira santa. E no final deste versículo, ele diz que o Senhor é o quê? O vingador de todas as coisas. Vingador aqui significa... vingador significa aquela pessoa que tem autoridade e condições de cumprir uma sentença pronunciada por um júri. O júri pronuncia a sentença e o vingador se encarrega de exercer justiça de acordo com aquela sentença. E Deus exerce justiça sobre nós. Por isso o versículo diz que Deus é vingador. Versículo 7 e 8. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Está quem rejeita o mundo não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Obrigado. E esses dois versículos diz que o cristão evita o erro não por medo do julgamento, mas ele evita o erro porque ele já tem o Espírito Santo. Versículo 9, 10 e 11. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus e vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Uma coisa merece destaque neste grupo de versículos. É que uma vida de santificação tem o desejo de ajudar os mais necessitados. Ele sabe que santificação não é um fim em si mesmo. Ela tem um propósito. E o propósito da santificação é realizar boas obras para que o Pai seja glorificado. Essas boas obras que esses 3 versículos está conclamando, significa, nós chamamos de amor fraternal. O amor fraternal só existe numa vida que agrada a Deus. Portar com dignidade com os de fora. Versículo 12 é o último da série. E o versículo 12, vamos ler juntos? 12, vamos ler juntos. De modo, juntos, vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venha a praticar. Paulo encerra, então, este bloco sobre santidade, destacando que a santidade, também possui um compromisso com os de fora. Vamos voltar a Israel. Israel era um povo separado. Israel era um povo santo, um povo que devia influenciar o mundo. Mas Israel foi deixado no mundo para ser mediador entre as outras nações formadas por esse povo. Quanto mais se separa do pecado, mais se aproxima do pecador. Quando nós somos chamados santos, porque nós somos servos, e servir, além de agradar a Deus, tendo vida santa, é também ser honesto em todo relacionamento. Relacionamento dentro da igreja, relacionamento com os de fora. Os tessalonicenses foram assim instruídos a serem um referencial. E principalmente para aqueles que não conhecem a Deus. Nós, irmãos, como Igreja de Cristo, precisamos ser mais zelosos,
nos nossos relacionamentos. Relacionamentos com os de dentro, relacionamento com os de fora. O Espírito Santo habita em nós, em cada um de nós, com um objetivo, de nos santificarmos. Se nós formos guiados e dirigidos pelo Espírito, jamais satisfaremos os nossos desejos da carne. Pois o Espírito Santo é quem nos ajuda a não pecar. E o apóstolo Paulo declara, já estamos terminando. E o apóstolo Paulo declara, na revista, página 21, o último parágrafo. Último parágrafo da página 21. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. E nós temos aí 4 lições importantes. Vamos dividir essas 4 lições importantes entre homens e mulheres. Primeira lição, é um fato. As mulheres leem. Qual o fato da primeira lição? Eu falo, é um fato, você leia. Qual é o fato? O corpo? O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Segunda lição, é uma consequência. Os homens. Somos propriedades. Homens. Consequência. Somos propriedade de Deus. Segunda lição, é uma obrigação. É um custo. Mulheres. Fomos comprados por alto preço. Quarta lição, é uma obrigação. No vosso corpo. Então, irmãos, nosso corpo, nós devemos viver de maneira que nós glorifiquemos o nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos sair daqui conscientes destas verdades. Amém?